O Loki será um aliado. Prevejo o Loki se tornando um seguidor do Luffy e entrando no navio do Hyruujin. Absurdo. E tudo graças ao modo Nika. Mas, antes de chegar nisso, vamos ao resumo com comentários do capítulo 1141 de One Piece. E pra começar, o título. Vi uma galera comentando sobre como o título parece perdido e coisa e tal. Mas assim, achei normal. O título é falado dentro do capítulo. Inclusive, acho que a fala do Jaru é só pra justificar isso. Claro, pode ser referência a Doctorine, talvez, mas ela não é mais velha que ele. Enfim, agora a capa. Ult está presa chorando enquanto o Rusru ameaça empalar o Page One com a espada. Foda. Yamato sumiu e é isso. Assim, imagino que essa história será muito melhor quando estiver completa e você puder ler de ponta a ponta sem ter que esperar uma semana pra não ver nada. Entendeu? O fato de ninguém se importar com o Rusru, Ult e o irmão que se chama Página 1, tá fazendo as pessoas perderem o interesse no Yamato. É foda. O que pode ser de propósito. Bom, finalmente saindo da capa e entrando no mangá, aprendemos que Nami deixou o assunto do Loki para o Luffy e Zoro resolver. Perfeito. E isso é uma demonstração de confiança absurda. Tudo que se ouve do Loki é sobre como ele vai destruir Elbaf e o mundo, e mesmo assim, ela deixou isso para ser resolvido pelas duas pessoas que menos têm bom senso do grupo. Outro detalhe é a sua frustração por não ter encontrado nenhum tesouro. Como assim? Não sei porquê, mas desde que Elbaf começou que tenho esse sentimento, como se não tivesse visto há muito tempo esse lado obsessivo que ela tem pelo dinheiro. Mas enfim, Nami e o Road levam os gigantes feridos no barco. Perfeito. Curiosamente, os gigantes não sabem de nada sobre o que aconteceu no castelo, falo sobre Luffy versus Gaban e sobre o Luffy carregar a chave. Tem algo a mais que pode ser questionado também, e isso é o fato dos Cavaleiros Sagrados, seres malignos, terem deixado os dois vivos. Porém, estamos falando de One Piece. Lugar onde o Crocodile é preso com o seu gancho, o Loki é preso com o seu martelo e até hoje, ninguém sabe como o Don Krieg conseguiu voltar da grande linha, sendo que ele não tinha condições de atravessar o Calm Belt. Entendeu? Mas enfim, sobre esses gigantes, tem outra coisa que pra mim faz menos sentido. Veja. Aparentemente, eles não falaram que os invasores estavam procurando o Loki. Pra mim, isso já é uma brecha desnecessária. Mas bem, saindo da Nami, vamos direto para o Frank e a Ripley. Frank, como um bom passageiro dessa excursão, está aproveitando o passeio. E até aí beleza, né? Fiquei um pouco frustrado por eles não verem a chegada dos cavaleiros, mas a árvore é grande. Tá tudo. E de qualquer forma, esse passeio está sendo muito importante. Além do mural que por si só já era mais que o suficiente para fazer esse passeio importante. Esse rolezinho da dupla acabou por encontrar outra coisa de extrema importância, o galho arrancado na árvore. Ripley conta que há muitos anos atrás, um raio caiu sobre uma vila, a vila se chamava Halloween e o galho em que estava, já era um galho antigo, envelhecido pelo tempo. Por causa disso, o raio causou fogo e veja você, fogo adora madeira velha e ressecada. Por causa disso, o fogo se tornou impossível de ser apagado e os gigantes da época decidiram por amputar o galho e assim, proteger a árvore. Perfeito. E depois de dizer isso, a Ripley enfatiza que essas são as fraquezas de Elbaf, raio e fogo. Fudeu. Dito isso, vi que existe a teoria do retorno de Enel, porque só o Enel consegue produzir raios em One Piece, certo? Como é? Claro que não. Na minha opinião, o fruto do Killin é a resposta. Ele provavelmente vai lançar raios ou fogo na árvore e assim criando um fogo intenso que vai servir como camuflagem para o sequestro das crianças. O Loki também pode ser um problema se solto, já que ele iria se tornar um segundo foco e assim, tornando a vida dos cavaleiros ainda mais fácil. Porém, eu tô teorizando que o Loki assim que ver a forma branca do Luffy, vai se render e se declarar um membro da grande frota. Interrompemos a programação normal para solicitar o like. Seja humilde e aperte o like para provar que não é trouxa. Bem, voltando para a vila. A Nami encontra parte do bando bêbado. Ou seja, o Zop e Brook. O atirador do bando está tão maluco da cabeça, que virou um tio e começou a perguntar sobre as namoradinhas para o Jaru, depois de apresentar a Nami. Isso já me gerou um medo. Porém, isso tudo é só para justificar o título. Jaru responde que gosta de mulheres mais velhas. Supondo que seja mais velha de aparência, a Doctorine do nada ganhou um pretendente. Agora se for mais velha na idade, só mostra que não dá pra ter tudo na vida. Outra coisa que gerou bastante nas redes, foi o Usopp perguntando se não existia nenhum herói para retirar a Excalibur, apontando para a espada na cabeça do velho. Eu não acho que as falas de um bêbado deva ser levada em consideração, mas é uma ficção e qualquer coisa pode ser uma dica. Dito isso, ainda acho que o Chopper vai fazer uma cirurgia e salvar o velho. Bom, saindo dos bêbados, o Sanji do nada começa a procurar pela Gerd. E isso pra mim foi muito jogado. 1 milhão de mulheres gigantes e ele ficou obcecado na Gerd, pra mim, é só conveniência. E falando sobre conveniência e Sanji, descobrimos onde o Road foi, ele pediu ajuda da Gerd pra cuidar dos gigantes feridos. Porém, ele tentou ao máximo esconder o que realmente aconteceu. No início, eu até achava que o Road seria um admirador do Loki.
Mas isso é derrubado com ele sendo leal ao Hyruujin, uma coisa não permite a outra. Dito isso, o Road é péssimo para guardar segredos e a Gerd percebe que o animal está escondendo algo. Ela então bate nele com o seu machado, o que deixa o Road apaixonado e o resto é história. Inclusive, o Road tem muito mais coisas em comum com o Sanji que o Sanji tem em comum com o Gaban, então se você odeia o Road e gosta do Sanji, você é falso. Entendeu? Bom, saindo do núcleo da UPA 24 horas, vamos direto para o submundo. Assim que chegamos lá, já fica claro que a dupla de gigantes não falou que os invasores estavam procurando o Loki. Já que ao chegarem, Zoro e Luffy ficam em choque com o estado do Loki e dos animais em volta. Mas, em momento algum eles cogitam que esse cenário seja culpa dos invasores. O Zoro acha estranho, mas é isso. Outra coisa que ajuda ao mistério é o Loki que decidiu se fazer de besta e não diz nada. E a impressão que fiquei é que o Loki faz isso de propósito, saca? Tipo assim, vou fingir que tô desmaiado pra gerar pena e me soltarem. Não que isso fosse necessário para o Luffy, e tal teatro teve seu custo, o Zoro quando quer ser inteligente, ele brilha. Então, enquanto o Luffy não consegue soltar o Loki, porque as algemas são de Kairosek, o Zoro aproveita para parar o Luffy e fazer uma breve análise sobre o meliante. Porém, antes do teste genial do Zoro, tem algo que sempre me chama a atenção. Não importa quanta neve caia no submundo, nenhuma única partícula de neve toca o Loki. Será que isso é puramente estética, tipo ema que muda de tamanho dependendo de quem a usa ou é alguma dica do poder do Loki? Entendeu? Enfim, o teste do Zoro. O espadeiro sobe como quem não quer nada pela perna do Loki e sem dar nenhum sinal, ele dá uma voadora no Loki. O chute parece potente e foi bem em cima das feridas do gigante. O Loki, que parecia estar usando a técnica de cura do Zoro, desperta com o chute e grita. Mas, no segundo seguinte, ele só deixa a cabeça cair. Com isso, o Zoro confirmou que o sangue e os machucados eram reais. E quando o Loki volta a desmaiar, o Zoro não se importa muito. Inclusive, desde o retorno dele, aonde ele parte um galeão ao meio, que não vemos ele falar sobre o destino. Bom, com esse teste de fogo, ficou decidido que o Loki seria solto. Entretanto, sabendo que o que prende ao gigante era Kairosek, Zoro decide deixar uma algema ainda presa. Inteligente, porém, em Wano, o Luffy também tinha uma algema e fez loucuras na prisão. Bem, Zoro soltará o Loki enquanto o Luffy buscará por médicos e comida, e isso acaba por gerar um bom diálogo, mostrando que o Luffy honra suas amizades ao se recusar a comer os animais gigantes. Se ele aceita a ideia do Zoro, automaticamente, a história se tornaria de terror. Seria só uma questão de tempo para vermos o Chopper ser devorado. Mas enfim, plano muito bem planejado, hora de pôr em prática. Porém, do nada, o Luffy ouve gritos vindo do céu, e a partir daqui, Zoro simplesmente vai ignorar tudo e todos. Mas bem, os gritos. Quem está caindo do céu é Hyruujin, que de forma genial, colocou todos os novos piratas gigantes no barco e partiu para o submundo. Graças a Gerd, eles descobriram tudo e estão vindo impedir o Luffy. Quem também veio junto foi o Sanji. O que explica tudo. Perceba, o Sanji possui um dos hacks mais roubados quando o assunto é resolver certas crises, principalmente quando alguma personagem feminina está em perigo. Nesse exato momento, tem 3 cavaleiros sagrados no Reino do Sol, se preparando para sequestrar as crianças. E como a Ripley já deu a call, o trio deve incendiar a árvore. Então, ao jogar o Sanji para o submundo, diminui as chances de ele sentir a Robin em perigo. Imagino que seja por isso que o Oda fez isso. Para usar a distância como desculpa para o Sanji não sentir que a Robin está em perigo. E isso já foi usado antes, em Egghead. O Sanji não sente que a Robin e Nami estão em perigo quando o Saturno simplesmente surge na frente delas. Acredito também que a outra função do Sanji é manter a Gerd bem, afinal de contas ela é uma médica e o Loki precisa de ajuda médica. Ainda mais se minha teoria estiver certa. Mas bem, o grupo do Hyruujin está caindo. Eles gritam que as nuvens ilha que mantém o barco voando não conseguem existir no submundo. Fica meio que subentendido que é por causa do frio. Porém, imagino que as nuvens ilha precisem de uma altura específica para existir. Do mesmo jeito que uma nuvem só existe a milhares de metros de altura. Dito isso, as nuvens ilha sumiram e o barco caiu. Por sorte, o grupo caiu na direção certa ou então o negócio seria feio. Bom, essa queda também gerou uma imagem demoníaca. Não dá pra saber se o Road está feliz ou triste com a queda. Outra cena esquisita é essa, isso deveria ser o braço do Road, mas o negócio parece um espanador. E bem, o grupo está caindo e Blau, o Luffy lança o Fuzen e apara a queda do grupo. A Gerd acaba caindo do barco, mas o Sanji corre para ajudá-la, o que permite que ela fique 100%. Enquanto isso, o resto do bando é chicoteado para cima. O resto do grupo ainda toma danos, porém é melhor que morrer. O grupo pousa e corre de volta para o Luffy, e entre os agradecimentos, eles começam a implorar que o Luffy não solte o Loki. Na verdade, o Hyruujin que implora. Enquanto ele conta que o Loki não é confiável e mataria o seu próprio amigo sem pensar, o Luffy finge que não está entendendo nada.
Isso porque o Zoro simplesmente ignorou tudo e estava trabalhando como prometido, e de repente, avisa que a Lily cantou. Foda. Loki simplesmente deu um pulo e ficou em pé. E assim, quando o Zoro chega, ele comenta que o Loki é grande, mas a prova disso nem foi ele ficar em pé, foi ver que os gigantes em pé são do mesmo tamanho do Loki sentado. Entendeu? Mas obviamente, ver ele em pé ainda é surpreendente. Dito isso, estava esperando que o Loki tentaria romper a algema final igual o Luffy e Rayleigh fizeram antes, porém, a primeira coisa que ele faz é pegar o Ragnir, um gigantesco martelo de guerra. Foda. E agora, o que vai acontecer? Eu tenho os meus palpites. Pra começar, essa ideia do Usopp ficar gigante e usar esse martelo é uma merda. Bem merda. A graça do Usopp é ele ser um ser humano comum e um ser humano não é um gigante. Entendeu? Dito isso, lá vem minha teoria. O Loki, como todo mundo sabe, foi para o mar. Isso quer dizer que mesmo o reino inteiro de Elbaf, e imagino que o Gaban também se envolveu nisso, não foi o suficiente para impedir que o Loki fosse para o mar. Outro ponto importante, para todos os gigantes terem medo do Loki solto, isso quer dizer que o Loki é mais forte que a ilha inteira. Isso é. Nesse caso, porque ele não governou Elbaf pela força, Não é. porque ele foi para o mar. O que ele queria indo para o mar. Aí está o meu ponto. Acredito que o Loki foi para o mar com uma missão, encontrar o Nika, o deus do sol. E? Tipo a Bonnie, só que por motivos diferentes. Segundo a história registrada em Elbaf, Nika e a guerra andam de mãos dadas. Não é. E nada melhor para um guerreiro que uma guerra. Com isso em mente, temos a conversa do Shanks e Gaban. Veja. Shanks deve ter dito para deixar o Loki para o Luffy, já sabendo que o Luffy é o Nika da profecia. Mas o Gaban se recusa porque ele não confiava até ver a personalidade do Luffy e a forma branca, onde é finalmente convencido. Entendeu? Luffy não é só quem o Loki espera encontrar, como também é quem o Roger esperava que alcançasse a ilha final. E por isso o Gaban diz para irem o ver depois, já que a Pedra do Reino do Mar deve estar com ele, escondida em algum lugar de Elbaf. Perfeito. Ou seja, o Loki vai ver a forma branca do Luffy e o reconhecer como Nika, então vai se declarar um seguidor, e talvez até se torne membro dos novos piratas gigantes. Perfeito. Sendo assim, Gerd deve tratar o Loki para que ele esteja pronto pra treta que vai vir. Será? Talvez até descobriremos a verdade por trás da batalha de pai e filho. É isso, essa é minha teoria. O Loki é um fanático pelo Nika do mesmo jeito ou de uma forma parecida a como o Bartolomeu é fanático pelo Luffy. Será? Enfim, o Loki está na rua, e o que vem depois? E bom, termino aqui esse vídeo. Espero que tenha gostado, mas se não gostou, eu te perdoo. Você chegou até aqui. Forte abraço e até a próxima.